Eventualmente, devemos levar este assunto para a meditação, deixar nosso pensamento vagar por toda a extensão de nossa vida humana e fazer uma verificação mental dessas coisas, pessoas ou condições que tememos. E devemos começar a silenciar esses medos, retirando o poder das coisas, pessoas ou condições, e percebendo: Deus é a consciência infinita, a consciência de todo o universo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a meditação. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação? Ô Gilson, se nós pudéssemos colocar em uma frase a resposta para esta pergunta, a sua pergunta é: o que é meditação? Eu diria que meditação é a ciência de ser. A ciência de simplesmente ser é meditação. Portanto, não existe nada mais importante na vida do que a ciência da verdade, daquilo que é você, da verdade de sua natureza essencial. Porque aqui se trata da realidade divina. Assim, quando as pessoas perguntam o que é meditação, há por detrás da pergunta a ilusão do pensamento, a ilusão da mente, de alguma coisa que alguém pratica, que alguém faz, que alguém realiza, para obter também alguma coisa. No entanto, não é esta a verdade sobre a meditação. Porque a meditação é a ciência daquilo que aqui está presente, além da divisão, da separação. Quando nós temos uma separação, uma divisão, é possível um contato de encontro entre duas coisas. Mas aqui o contato, o encontro, não é entre dois. Não é algo que você faz para encontrar Deus, para encontrar a verdade, para encontrar o silêncio, para encontrar a paz interior. Não é algo que você faz. Quando temos a presença da meditação, nós não temos o meditador. Eu tenho insistido muito nisso, no fato de que a verdade da meditação é a meditação na prática. É diferente a meditação na prática da prática da meditação. A prática da meditação requer alguém fazendo algo. Então, o elemento principal no exercício ou na prática do fazer, o elemento principal é a vontade, é o querer, é alguém indo para um propósito, indo para um objetivo.
Não existe este alguém. Este alguém aqui não está presente. Portanto, o real contato aqui, neste momento, não é o contato de alguém com a vida, de alguém com a verdade, de alguém com Deus. É a ciência da inexistência do eu, da inexistência do ego. Esta é a presença da meditação. Eu não posso lhe dizer o que fazer, mas posso investigar com você aqui o que é ficar ciente, consciente, inteiramente ter uma clareza sobre estas reações em você que vem do passado, que lhe dá a sugestão de alguém aqui fazendo alguma coisa. Portanto, não se trata de alguém fazendo algo, mas desta ilusão do alguém não estando presente, neste olhar, perceber estas reações. Então, como podemos ter uma visão da meditação? Já que não é algo que eu faço, podemos ter uma visão da meditação tendo uma compreensão das nossas reações. A presença do pensamento, assim como da emoção, ou do sentimento, ou de um instante de percepção, tudo isso pode ser visto sem o passado, sem o pensador, sem o observador, sem o experimentador. Esta nova forma de olhar para o momento presente, sem este elemento que vem do passado, que é o eu, é a presença da meditação. Então, qual é a real forma da descoberta desta ciência da meditação? Veja, é uma questão de descoberta desta ciência, e não de um fazer, e não de um realizar. Você não procura um momento para, através de uma técnica ou prática, silenciar a mente, silenciar os pensamentos, se afastar temporariamente da função ou operação dos sentidos para se recolher interiormente. Este movimento é o movimento do eu, é o movimento do praticante, é o movimento do meditador. Então nós temos o meditador e a sua prática, o meditador e o seu propósito. Já aquilo que estamos colocando aqui é uma outra coisa. É apenas se tornar ciente de como a mente funciona neste momento, sem se envolver com ela. Enquanto você caminha, dirige o seu carro, lida com pessoas, está no seu trabalho, ocupado com alguma técnica profissional, com alguma especialidade profissional, sem colocar ali a presença de um pensador, de um experimentador, de um observador que se separa daquele momento, daquele instante, daquela situação. Então, o que é meditação? Meditação é a presença de ser, sem o eu, sem o ego, sem este mim.
Aquilo que nos aproxima de uma forma real da meditação é a compreensão de nós mesmos. E compreender a nós mesmos requer que compreendamos a verdade sobre nossas reações, aqui e agora. Que estejamos cientes de como o pensamento acontece, os sentimentos também, as emoções também. Se, por exemplo, alguém me elogia, a forma como recebo esse elogio. Se estou presente para receber o elogio, esta experiência se particulariza para este mim. É quando, neste momento, isso toca esta autoimagem, este mim, este eu. Então eu me sinto especial, importante, validado. Notem que é um movimento de separação da própria vida, do próprio momento presente, porque tem um centro que se diferenciou do momento presente para ser especial. Acabei de colocar aqui para você o que é a desatenção, algo tão comum em nós. Quando somos, por exemplo, criticados ou elogiados, nós vivemos em uma completa desatenção da vida, do momento presente, sustentando a ilusão deste mim, deste ego. No entanto, quando temos uma atenção sobre esta reação e ela fica clara, sem este elemento, que é o eu, o ego, esta lisonja não me faz especial, porque este eu não está presente. Ou esta crítica não me aborrece ou entristece, porque este eu não está presente. Assim temos um contato com a realidade do momento presente, sem este elemento que se separa, que é o ego. Esta é a presença da meditação. É o que nós precisamos descobrir na vida. Como ter na vida a real vida. E a real vida, nela não existe o eu, o ego. Não existe este movimento de consciência pessoal, de mente egóica. Descobrir a realidade da vida é tomar ciência da verdade de Deus. A verdade da vida, a realidade de Deus, é a natureza do seu ser. Essa qualidade de existência não é o existir de alguém, é a existência em felicidade, em bem-aventurança, em amor. O seu natural estado de ser é meditação. E meditação, como sendo o seu natural estado de ser, é amor, é felicidade, é liberdade. Seu estado natural é o que estamos trabalhando aqui com você, sinalizando, apontando aqui para você. Alguns chamam de iluminação ou despertar da consciência. É a vida aqui neste momento, em beleza e em verdade. É dessa consciência que é Deus que todo o mundo se manifesta. Deus olhou para o seu universo e viu que tudo era bom. Deus, como consciência, a substância de toda a criação espiritual, poderia criar e manifestar um mundo apenas à imagem e semelhança de si mesmo. Portanto, este universo espiritual
está pleno das qualidades de Deus e sem outras qualidades. Apenas Deus entrou em seu próprio universo. Apenas as qualidades e as atividades de Deus. E, portanto, tudo o que existe está em e é de Deus. Não há poder maligno na criação espiritual, porque não há poder maligno em Deus. Nele não há escuridão alguma. Nada jamais poderia entrar na consciência de Deus que contamine ou cometa mentira. Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. A consciência de Deus é pureza absoluta, vida eterna, a própria imortalidade. Mestre, eu tenho uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. A Patrícia fez a seguinte pergunta. Mestre, eu oro, faço minhas práticas, mas sinto que falta algo, um sentido maior. O que é a vida espiritual? Você diz, eu oro e faço minhas práticas, mas sinto que falta algo. Depois você termina perguntando o que é esta vida espiritual. A ciência da realidade do seu ser, como acabamos de colocar agora aqui na primeira parte, é a realidade da vida, livre do eu. Você diz, eu continuo orando e fazendo as minhas práticas. Investigue a natureza deste que está presente, que está orando, que está envolvido em suas práticas. Todo movimento da vontade, do querer, do desejo, é para obter algo, é para alcançar alguma coisa. Assim, a ideia é que a vida espiritual será alcançada no futuro, que a realidade de Deus será alcançada daqui a pouco, depois de muitas práticas, de muitas orações. A realidade do seu ser, neste momento, é a ciência da vida espiritual, é a ciência da vida divina. Aquilo que se faz necessário aqui, para este sentido maior, é a própria natureza do seu ser. Neste movimento do pensamento, na prática, no exercício espiritual e nas orações, o elemento presente neste envolvimento é o elemento que se separa da própria vida, que se separa de Deus. Esta é a ilusão do pensamento. O pensamento criou esta separação, está sustentando esta busca, esta procura. O contato com a realidade do momento presente é a ciência que revela este ser, que revela Deus. A sua verdadeira direção não deve ser a direção para o futuro, mas é o direcionamento para a visão da verdade do momento presente. Portanto, se conhecer aqui e agora, tomar ciência de todo o movimento do pensamento, dos sentimentos, das emoções, de tudo aquilo que está presente externamente e internamente, é estar diante do autoconhecimento. É o autoconhecimento que lhe aproxima da verdadeira ciência que revela Deus. Porque Deus se revela aqui, neste momento, quando o eu não está, quando o ego não está.
Esta ciência é a presença da meditação. Quando temos a presença da meditação, em razão da visão do autoconhecimento, a verdade da vida espiritual está presente. O pensamento, ele idealiza uma vida espiritual no futuro. Imagina um encontro com Deus. Em algum momento, depois de uma longa prática espiritual, depois de muitas orações, a realidade de Deus é algo presente, não é algo no futuro, não é algo que alguém alcança ou realiza, é algo sim que se revela quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. Portanto, é o autoconhecimento, é a visão de como você funciona. O fim deste mim, desta imagem que o pensamento construiu sobre quem é você, que revela a única realidade presente, a única verdade aqui e agora, que é a realidade divina. Portanto, aprenda a olhar para as suas reações, a tomar ciência de como você funciona. Então haverá um descarte deste eu, deste mim, para algo indescritível. Este algo é a presença da vida divina, da vida espiritual. Não é a vida de alguém espiritual, é a realidade divina. Esta é a verdadeira espiritualidade. Esta é a verdadeira verdade deste ser. É a verdadeira verdade sobre Deus. A realidade sobre você. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. Um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão real sobre essas verdades. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.